Oi, oi. Oi, som e. Oi, oi. Ei, A graça e a paz, bom dia a todos, né? Agora vamos cumprimentar formalmente. Então, pessoal, hoje eu fiquei com essa missão, né, de trazer um pouco da história da nossa igreja para vocês, a nossa história da nossa igreja no modo geral, e um pouquinho da nossa história em São Bento, né? Tendo em vista que a maioria aqui já conhece a nossa história aqui em São Bento, a gente vai dar uma pincelada. Também aqui é um resumo, né? Porque se a gente for trazer a história a fundo mesmo, são muitas coisas que aconteceram ao longo desses 78 anos da nossa igreja, né? Muitas histórias lindas que, inclusive, eu aconselho a vocês, quando tiver um tempinho em casa, assistindo o canal do YouTube da nossa igreja, Avivamento Oficial, né? Há muitas histórias muito bonitas, testemunhos muito lindos, né? De pessoas que se dedicaram à obra, se dedicaram para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos, né? Tudo isso só aconteceu porque lá atrás, desde 1946, como tem na nossa logo, né, pessoas se dispuseram, né, a fazer a obra e seguir com esse propósito, né, da evangelização, da missão e da ação social e até chegar até nós, né? Aqui é a história da nossa igreja, né, Avivamento Bíblico, né? O nosso objetivo aqui é compreender de onde nós viemos, né, por que é que nós estamos aqui, né? E não é só uma história cronológica, mas também o testemunho, como eu já falei, né, através desses homens e mulheres que se dispuseram, né, a obedecer o seu chamado e estar fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Por que é que nós temos que estudar a história da nossa igreja? Primeiro ponto, para entender de onde nós viemos, né, para fortalecer nossa necessidade, nossa identidade como igreja, né? A partir do momento que nós conhecemos a nossa história, nós temos, já sabemos o porquê, né, fazemos isso, porque fazemos o que fazemos. Então a gente tem aquela sensação de pertencimento, né? A EOB é fruto de oração e obediência ao Espírito Santo. Esse é um dos propósitos que foi trazido para mim, né, para falar para vocês, né, que a nossa igreja tem um propósito e tem como base a oração, né, e o Espírito Santo. Não é só mais uma igreja, não é só mais uma porta aberta, mas é uma igreja que se dedica à oração e à obediência ao Espírito Santo. Ela está debaixo da graça do Senhor e é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, guiada por Deus, para cumprir a sua obra. E também somos movidos de um parte contínuo do Espírito Santo. Vou passar aqui. Eu queria deixar esse versículo como base de hoje, né, que está lá em Abacuque 3:2. Né, nosso versículo de hoje vai ser: Ouvi o Senhor a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, fazei-a conhecida. Na tua ira, lembre da tua misericórdia. Então, é o nosso clamor de hoje, né? Aviva, Senhor, a tua obra no nosso coração, né? E que ao longo dos anos essa obra possa se perpetuar e possa se consolidar cada dia mais. O início, né? Esses três aqui senhores, mas quando eles começaram, eles eram rapazes, né? Por volta de 20 anos cada um tinha.
né? O primeiro é Mário Roberto Lidstrom, que ele foi o primeiro pastor da Igreja Avivamento, né? Oswaldo Fuentes e Alírio Flório Agostinho. Eles faziam parte de um seminário metodista, da Igreja Metodista, lá em São Paulo, que ficava lá em São Bernardo do Campo, né? E ali eles, primeiramente, Mário Roberto Lidstrom, ele conheceu dois irmãos que eram avivados e criam no batismo do Espírito Santo, e ele conheceu essa forma de adorar o Senhor mais profunda, de se dedicar à oração, ao jejum, e acabou conhecendo os outros dois jovens, Oswaldo e Alídio, e ali eles formaram um grupo dentro da Igreja Metodista de oração. Nas horas vagas, nos intervalos, eles se reuniam e ali formaram o grupo do clamor, né? Isso foi no ano de 1946, né? Logo após o período de guerras, e era um período que, para a sociedade, assim, estava muito conturbado, né? Que sempre ouviam falar da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, e ali eles começaram a clamar pelo Brasil, clamar pelas necessidades, pelas causas, e foi um grupo de muito fogo, né? Como a gente diz assim, né? Um grupo de chama ardente mesmo, né? Esses três jovens que eram seminaristas, né? Eles estudavam teologia na faculdade de metodista, como eu já falei, né? E, apesar deles serem dedicados, eles sentiam falta de algo mais profundo com o Senhor, né? A manifestação do poder do Espírito Santo. E eles começaram a se reunir ali para orar, né? E buscavam não só uma doutrina, né? Não era o propósito deles nunca foi, no início, criar uma nova igreja, eles não tinham esse propósito, mas apenas de se aprofundar, né? no Espírito Santo. E, em suas reuniões, eles oravam, buscavam, e, com o tempo, isso acabou chamando a atenção, porque o grupo vai crescendo, né? E a liderança do metodista começou a não se identificou com a forma que eles atuavam, né? E eles foram convidados a se retirar, como diz, né? E ali eles começaram a se reunir em casas. Já saíram, não estavam mais na faculdade, começaram a se reunir em casa, esse movimento, né? E foi aqui, essa primeira foto é onde o pátio da Igreja Metodista, onde eles se reuniam. A igreja, essa faculdade hoje, ela é enorme, lá em São Paulo, fica em São Bernardo do Campo. Mas, na época, ela era bem simples, né, como tudo que era naquele tempo. E aqui é a primeira igreja no bairro do Jaçanã. Foi a primeira igreja Avivamento Bíblico. Essa igreja, ela só foi quase um ano depois, quando eles saíram da escola. E aí eles começaram a se reunir nas casas, e depois foi que veio a construção da igreja, né? Diante dessa perseguição, no dia 7 de setembro, como a gente já sempre vê falar, né, fundou-se a Igreja Avivamento Bíblico. Esse nome surgiu com base na convicção de que Deus estava trazendo ao Brasil um avivamento genuíno, fundamentado nas Escrituras Sagradas, ou seja, um avivamento bíblico. Eles sempre tinham por base o que estava escrito na Bíblia, né? Nunca tentaram fugir disso, nunca pensaram em sair fora da Bíblia. E até hoje a nossa igreja é uma igreja que bate no peito e diz, né? Nós seguimos os princípios bíblicos, né? Sempre estamos procurando. Está na Bíblia, a gente segue, né? Não está na Bíblia, a gente não faz parte da nossa igreja. O início foi simples, mas poderoso. Os cultos eram realizados nas casas, nos salões improvisados. Ainda assim, havia zelo doutrinário, amor às Escrituras e um forte chamado evangelístico. Não era uma igreja com foco em placas ou poder, mas em almas e em santidade. Né? Esses dias, quando eu estive estudando, eu assisti alguns vídeos, né? E alguns testemunhos de pessoas, né, que fizeram parte do início. Né? E eles se reuniam, andavam a pé, alguns chegavam a andar até 30, 40 quilômetros a pé para poder chegar nas reuniões. E era algo que, assim, hoje muitas vezes a gente não tem essa renúncia, né? Algumas vezes a gente bota até dificuldade. Se está serenando, às vezes a gente não quer vir para a igreja. Né? E é muito bonito a convicção que eles tinham, essa chama que ardia no coração deles, né? E a busca por fazer acontecer. Não, vamos alcançar mais pessoas. Isso é tão maravilhoso que nós recebemos aqui, eles tinham no coração deles, que nós queremos levar para mais pessoas. Não pode ficar só com a gente. E aí começou, aqui é a primeira igreja, né? Esse que está bem no cantinho aqui com a senhorinha é o missionário Henry Jeffrey. Ele participou no começo, né, apoiando eles com a fundação da igreja no início. Né? Aqui são as primeiras igrejas. Ali em cima é uma igreja no Paraná. A imagem está um pouquinho ruim, mas era uma igreja que era construída de madeira. Essa aqui embaixo, do canto esquerdo, né, no caso, era uma tenda.
Muitas das primeiras igrejas eram tendas que eles colocavam, eram pontos de evangelização, e eles colocavam e as pessoas iam para lá, que eram as tendas de cura, que eles chamavam na época. Né? Não era a igreja bonitinha, ar-condicionado, como nós estamos hoje, mas era algo bem difícil. Inclusive, uma dessas tendas, após um dos cultos, ela foi queimada. Quando o pessoal saiu, quando chegou no outro dia, estava tudo queimado. Né, que as pessoas, havia perseguição, né, naquele tempo, a perseguição religiosa era muito maior do que existe hoje. Né, e tinha pessoas que não gostavam de outras religiões, até mesmo quem não tinha religião, e perseguiam essas pessoas. Aqui são os primeiros cultos de algumas igrejas. Essas igrejas aqui são todas em São Paulo. E aqui são os primeiros batismos. Aquela primeira foto foi o primeiro batismo realizado pelo missionário Henry, que era um missionário inglês. Aqui foram 47 pessoas que foram batizadas nesse dia. E nesse dia foi batizado, nesse primeiro batismo que houve, foi o missionário Mário, que foi o primeiro pastor do avivamento, nesse primeiro batismo. E esses aqui são outros batismos que teve na região lá de São Paulo. Vamos lá. Entre as décadas de 50 e 60, a IAB começou a se espalhar por várias cidades do estado de São Paulo, especialmente pelo Paraná. Missionários foram enviados para Londrina, Cordélio Procópio, Curitiba e região, onde muitas igrejas foram abertas. Nesse período, a igreja começou a se organizar melhor. Foram criadas as primeiras convenções e estatutos. Né? Aqui é a primeira convenção que foi realizada do avivamento bíblico. Aqui são pastores, né? E nesse dia foram formadas as lideranças da igreja, né? Divididos os setores da igreja, direção geral, presidente. E desde o começo já fomos nos organizando. Né? Isso aqui foi em torno de 10 anos após o seu primeiro início da igreja, na década de 50 já. Nesse período, a igreja começou a se organizar melhor. Né? Em 72, a IEB já tinha regiões eclesiásticas, campos missionários e o Dia Nacional de Missões foi instituído. Deus continuava a confirmar a visão com sinais, convicções e novos líderes vocacionados, um novo modelo de liderança colegiada, respeitando os dons, os ministérios, e permitiu que a igreja crescesse, sem depender de uma figura central. Ou seja, a nossa igreja não é baseada numa pessoa, como algumas igrejas são, né? Tem o rosto estampado na porta da igreja. Mas é uma igreja descentralizada, onde é dividido em setores e não depende exclusivamente da decisão de uma única pessoa, né? Mas, como a gente vê aqui na nossa igreja, né? Tem dividido os setores, os ministérios, e os ministérios, apesar de serem independentes, né, respondem ao ministério geral, que é do pastor. Né? Mas todas as decisões são descentralizadas, né? Não dependem unicamente, exclusivamente de uma pessoa. Né? Aqui foi mais outra convenção que teve na época. E aqui a gente vai para a década de 80, que foi onde a nossa igreja se expandiu mais. Né? Nessa época da década de 50, a nossa igreja tinha em torno de 3 mil membros, né? E 12 congregações. Já na década de 80, que foi onde ela já estava mais organizada, já estava mais... E as pessoas já estavam se espalhando pelo Brasil, né? Foram abrindo congregações em Mato Grosso, Paraná, em Goiás. Tinha já uma congregação na Bahia, né? Que é até onde o pastor Paulo se converteu. Desde as convenções de 82, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico consolidou a ideia de campo eclesiástico, comunidade, né, que a gente chama sempre de, não é igreja, mas campo eclesiástico, de São Bento, campo de eclesiástico de Católica do Rocha, e assim sucessivamente. Comunidade, alcançando grandes avanços, incluindo amadurecimento espiritual dos pastores e membros. Destaca-se também a criação do Manual da Igreja, que define as suas diretrizes. Né? A nossa igreja era regida por um manual e por um estatuto. Né? Nenhum pastor está autorizado a fugir desse aí, porque esse manual é para quê? Para que a gente possa saber qual o direcionamento da igreja, em que a igreja acredita, qual o seu fundamento, né? Para que os pastores e líderes eles tenham uma direção, né? Para onde é que nós devemos caminhar e não fugir daquilo que a Bíblia nos ensina. Essas normas foram elaboradas por comissões e aprovadas nas convenções gerais. Ao longo do tempo, a igreja tem colhido frutos da ação do Espírito Santo, mantendo-se firme na missão de promover o avivamento espiritual no Brasil e no mundo. Né? Nossa igreja também já tem avançado para outros países. Doutrina e identidade espiritual. Ele ficou meio cortadinho, mas... O que é que a nossa igreja acredita, né? É na suficiência das Escrituras, é o primeiro ponto que está cortado ali, mas é na suficiência da Escritura como regra, fé e prática. A Bíblia é suficiente, né? Nada, tudo que vier fora do que está na Bíblia não é o que acreditamos, né?
santidade ao Senhor, vivida de forma prática e visível, né? Nós temos que ter um testemunho, né? Nós que fazemos parte da igreja, quando vamos ser batizados, né? Pregado, é falado isso para nós, é feito estudos, porque nós temos que procurar ter uma vida de santidade. Oração constante e fervorosa, né? Com fonte na força e direção de Deus. Atuação missionária, nossa igreja tem essa visão também de atuação missionária. E a ação social, né? Ajudando os necessitados, aquelas pessoas que precisam, né? Pastores que são jubilados, viúvas. E a nossa igreja tem essa visão também de ajudar essas pessoas, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente já vive aqui, que a gente vê na nossa igreja, né? Não é nada de fora do que a gente vê aqui, é a suficiência da Escritura, baseada na Escritura, santidade ao Senhor, né? Oração constante, atuação missionária, né? Evangelização da nossa igreja e a ação social que a gente também pratica aqui. Eu agradeço. Expansão nacional e internacional. Essa foto aqui de baixo, eu peço perdão pelas fotos, mas porque são todas fotos antigas, né? Então não tem como a gente ter uma qualidade padrão mídia do Avivamento de São Bento. Essa foto aqui é na Angola. É uma igreja que a gente tem lá na Angola, né? Hoje a IB está presente em todos os estados brasileiros, em todos os estados do Brasil, né? No caso, a gente tem uma igreja, uma congregação, um campo eclesiástico. Temos cerca de 1.100 igrejas, né? E alcançando em torno de 90 mil pessoas. Aqui são alguns dos países, está presente em mais países. Já que se eu fosse colocar a lista aqui, ia ser grande. Mas Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Portugal, Angola, Moçambique, Estados Unidos e Equador. E tem mais alguns outros que a lista é grande, né? Aqui são mais de 1.100 igrejas alcançadas, quase 90 mil membros, 20 nações, para ser mais preciso. Esse painel aqui, se vocês entrarem no site do Avivamento, ele é atualizado a cada vez que há uma mudança de número, ele vai aumentando esses dados. Então, se você entrar hoje, se for semana que vem, esse número, graças a Deus, vai estar maior, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus vai estar maior, né? E 78 anos de história. Mas o mais bonito é que essa obra também ultrapassou fronteiras, né? Além de estar em outros países. Eita, já estão admirando. Eu vou botar o slide para você não fazer. Nossos missionários eles são enviados para outros países, né? E são feitos desafios. Não é fácil essa obra, né? Eu pude acompanhar um pouquinho da caminhada do pastor Girão, já no finalzinho dele no avivamento, nessa questão missionária. E é algo bem árduo, né? Quando ele implantou algumas congregações lá em Catolé, especialmente a do sítio Catolé de Baixo, né? Eu fazia parte desse trabalho que ele fazia lá e era algo bem sofrido, né? Não é algo fácil. Às vezes a gente acha, é só ler uma Bíblia para alguém, mas sempre existiam os empecilhos, né? Tinha perseguição. Muitas vezes o pastor Girão, naquele chevetezinho, a gente ia e o chevette dele acabava o gás. Aí lá ia trocar, às vezes dava um problema no carro, às vezes a gente reunia os jovens e ia em cima de um caminhão para evangelizar lá nesse sítio. E às vezes chovia, vinha todo mundo na chuva. Às vezes a gente queria fazer um culto maior do lado de fora, porque na casa era Chico do Retrato, a pessoa que a gente se reunia para fazer lá o culto. E às vezes não dava gente demais e não podia ser dentro da casa dele, tinha que ser lá de fora e chovia, e a gente ficava debaixo da chuva. Tinha muitas dificuldades, e financeiras principalmente, né? Assim, a obra do Senhor hoje, graças a Deus, a gente vive na bonança, como diz, né? Assim, graças a Deus, Deus abençoou, as pessoas hoje vivem em melhores condições financeiras, mas naquele tempo, eu não vou saber dizer exatamente o ano, mas não que eu seja muito velha, mas já faz um pouquinho mais de 20 anos isso, né? Faz uns 25 anos. Mas era algo que eu queria assim, trazer para vocês, que era algo gratificante, né? Por mais que tivesse essas dificuldades, a gente nunca pensava em desistir. Se você for perguntar ao pastor Girão, eu ia dizer, pastor, hoje valeu a pena todo aquele sacrifício. Né? Pastor Girão foi um dos que plantou a maior parte das igrejas, junto com o pastor Paulo, nessa região do interior da Paraíba e Ceará. Né? E eu tenho certeza que ele vai dizer que faria tudo de novo.
né? Mesmo com todo o sacrifício, porque hoje a gente vê os frutos, né? Hoje nós estamos aqui porque somos frutos dessa evangelização, desse trabalho missionário, né, que foi feito lá atrás com muito sacrifício. Aí aqui a gente, através desse trabalho, né, que graças a Deus abençoou a vida do pastor Paulo, pastor Girão e outros que foram se espalhando pelo Brasil para trazer e trouxe para São Bento, né? Que chegou até nós. Eu trouxe poucas fotos, porque eu disse assim, a maior parte da gente já vinha espalhando lá no grupo da igreja, né? Mas eu trouxe algumas fotos aqui para o pastor Ezequias, esse tempo aqui, né? Que era lá do lado da prefeitura. Quem alcançou aqui no tempo da prefeitura? Ou na primeira congregação, né? Desculpa, do outro lado da prefeitura. Aí, foi logo ali no início, né? A primeira. Quem alcançou aqui? Só tem Raquel que alcançou? A irmã Sandra alcançou ali? Oi? Era do outro lado da prefeitura, né? Aí é lá de frente. Ah, pois, é isso que eu estou dizendo. Essa daqui é lá do outro lado. Eu fui já do tempo. Eu não fui a primeira, não participei aqui em São Bento da primeira igreja, né? Eu fui já quando o tempo de pastor Ezequias, que era o primeiro andar. Né? Não tem ninguém aqui não que foi dentro lá, foi não, Michele? Alcançou, Michele? Sim, foi? Eita, benção. Só tem Michele aqui, né, que alcançou. Eita, Michele, como tu é velha, viu? A mais velha daqui é Michele. Uhum. Aí depois... Uhum. Depois Michelle está reclamando no Instagram dela, dizendo que o povo está chamando ela de velha. Mas só tem ela aqui que foi desse tempo. Oh, Jesus. Aqui é os jovens, né, desse lado de cá, uma apresentação de jovens. Aqui foi um dos batismos com o pastor Ramon. Quem foi o tempo do pastor Ramon? Que tem Raquel, que está sendo batizada. Isso aqui é Raquel, viu, gente? Que está sendo batizada. Mas alguém aqui alcançou o tempo de pastor Ramon, não? Nível está levantando o dedo por quê? Eu peguei o pastor Ramon, mas foi em Catolé, né? Teve que eu entrei no avivamento, era o pastor Ramon. É uma benção, hoje ele está em Feira de Santana. Né? Ele passou 14 anos lá em Catolé, né? E depois eles sentiram o desejo de voltar para a terra natal deles, que é lá em Feira de Santana. E hoje ele está lá e é uma benção o trabalho deles. Sinto muita saudade, se ele estiver vendo na live um dia, vai que ele veja, né, pastor Ramon? Aqui também é outro trabalho que teve lá na igreja, né? Que aqui é os jovens. Acho que eu repeti as fotos. Aqui é o Ministério de Dança. Quem é que está aqui? Estou vendo Suênia, Cláudia, Raquel, Grazi. Raquel sabe dizer todos. Tá aqui, é a segunda. Cássia é a segunda, de baixo, daqui para lá. Esse ano aqui é no ano de 1530. Não, Israel acho que não era nem nascido ainda nesse tempo. E 6 anos de avivamento. Se vocês notarem, no cartaz ali do lado, está dizendo que só tinha 6 anos. A igreja era bebê, né? Era aqui em São Bento, né? E 57 da instituição. E aqui é o Ministério de Criança, Cássia, Cecília, né? Que para vocês. Vamos aqui. E a nossa missão como igreja, né? Eu trouxe aqui esses pontos para frisar aqui para vocês, né? Evangelizar e discipular pessoas, curá-las integralmente, torná-las verdadeiras adoradoras, né? Não é só uma igreja para a gente vir assistir um culto, só assistir um show gospel, mas é uma igreja que busca adoração, né? Nosso propósito é vir aqui para adorar verdadeiramente ao Senhor. Se não tiver isso, a gente está fazendo tudo em vão, né? Ajudá-los a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, né? É muito importante também essa questão de ter a comunhão com os irmãos. Eu sempre costumo dizer, e muitos também falam, né, a questão do braseiro. Né? A brasa tem que estar sempre perto do braseiro. Ali. Quando tira, a tendência dela vai se apagar. Então, a gente tem que sempre estar tendo esse momento de comunhão entre os irmãos. Né? Sempre vir, não só vir assistir o culto, né? Mas falar, abraçar, se comunicar, participar das programações, porque é aí onde a gente reacende a nossa chama. Né? A gente vai
encostando um no outro, pode chegar frio aqui, mas chega perto do irmão quentinho, chega perto do irmão quentinho e a gente vai se enchendo, né? Vai se acendendo a nossa chama, né? Equipá-las para servirem a Deus e ao próximo através dos dons espirituais, né? A nossa igreja ela acredita nos dons espirituais, né? E ela prega sobre isso e ela busca que a gente exerça os nossos dons, né? Não é só para a gente vir ser servido aqui, mas para que a gente possa servir a nossa igreja com os nossos dons e a fim de glorificar o nome do Senhor, né? É o nosso propósito maior, né? Essa é a nossa missão como igreja. A nossa E a nossa visão. Eu peço desculpa pelos textos, mas é porque eu queria colocar todos os pontos, né, do que a nossa igreja acredita. Né? A nossa visão é ser uma igreja com presença no Brasil e no mundo. Né? Ela tem cumprido esse propósito, né, através do Ministério de Missões. Ser uma igreja inserida e relevante na comunidade, não ser apenas mais uma placa de igreja, como eu falei, né, mas ser uma igreja que faça a diferença. E eu glorifico a Deus porque isso é o que a nossa igreja tem feito, né, aqui em São Bento. A gente tem cumprido com isso. Quando eu estava estudando esses pontos, e eu era vendo e dizendo, nós faz tudo isso. E que bom, né, que não é só uma coisa que está só escrita no papel, mas é uma igreja que realmente é atuante. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que cumpre com aquilo que está destinado à nossa igreja, né? Ser uma igreja que cresce integralmente, ou seja, em quantidade e qualidade, né? Não que sejamos apenas números, mas que possa ser uma igreja que realmente creia no Senhor, que sirva ao Senhor verdadeiramente, né? Que o adore. Ser uma igreja composta de pessoas transformadas espiritual, emocional, moral, física e socialmente, né? Como a gente já vai falar, né? Tem que ter a transformação nas nossas vidas, né? Não é só chegar aqui e assistir culto, mas que haja uma transformação de vida na vida das pessoas. Ser uma igreja cuja adoração caracteriza-se por uma vivência devocional, pessoal e coletiva da manifestação na presença de Deus. Outra coisa que temos que buscar, né? A questão da vivência pessoal, a visão íntima, né? Não só como um todo, mas também cada um tem que se abastecer em casa, né? Como a gente estava até conversando no grupo da gente, do Chama Viva, né? Tem que ter uma manutenção da nossa fé, né? A gente não pode só receber e ficar com ela ali guardada, porque ela vai acabar se perdendo. Mas a gente tem que estar sempre tendo essa busca íntima e pessoal para que a gente possa estar mantendo a nossa chama acesa. Ser uma igreja plena do relacionamento com Deus e com todas as pessoas, né? A plenitude no Senhor. E os nossos valores, a integridade, né? Uma igreja que busca por princípios morais, né? Não é só da boca para fora, mas que ela exerce isso verdadeiramente, né? Uma igreja íntegra, né? O comprometimento, a excelência, tem que fazer tudo. Está aí a festa das nações, né? Para falar sobre excelência. Nós fazemos bem feito, para a glória do Senhor. E a unidade, né? Uma igreja que sempre ela prega como todos como um só, né? Nós somos um só corpo, porque somos a noiva do Senhor, né? Então nós somos. Agimos independentes de ministérios, mas ao mesmo tempo é tudo com um só propósito, né? Que é sermos a igreja do Senhor. E aqui são as lições para nós, né? Pequenos começos, corações geram grandes frutos. Aqui o maior exemplo é a reunião desse grupo do clamor. Lá em 1946, né? Ali eles começaram apenas com um grupo de oração. Era um pequeno começo. Eles não imaginavam que tudo isso ia chegar até aqui onde chegou, né? Com 90 mil membros na igreja, mais de 1.100 igrejas, em torno de 20 países. Né? Eles não imaginavam, mas foi um pequeno começo de oração que gerou grandes frutos. Muitas vezes a gente tem uma ideia para fazer na igreja, a gente, não, mas isso não vai vingar, né? Não, isso não vai dar certo, mas foi um pequeno começo ali, né? E dali nasceu algo grandioso, né, que foi o Ministério do Avivamento Bíblico. Santidade e avivamento são chamados contínuos, não é uma coisa que é só uma vez, mas é algo que tem que continuar, né? É algo que tem que ser estendido, não pode parar. Essa obra não pode parar, só pode parar quando Jesus voltar. Enquanto o Senhor não voltar, essa obra tem que ser continuada. E quem é que vai continuar essa obra? É o Mário lá, o Aleídio, que eles já até faleceram, inclusive. Né? Não tem, então, essa jornada está sendo estendida. Né? Organização e unção andam juntas. A nossa igreja, das questões que eles
tem como ponto maior positivo da nossa igreja ter crescido foi a questão da organização, né? Sem organização, né, às vezes algumas pessoas não entendem, né? E às vezes você até imagina, para que tanto ministério, para que tanto isso? Às vezes não entendem, mas quando algo é descentralizado, quando há essa organização, quando há as lideranças, e as lideranças determinam funções, isso aí é tudo para que tudo ocorra bem, né? Para que tudo dê certo, né? Quando há a organização. E quando está junto com a unção do Senhor, né? Não tem como dar errado. Não tem. Às vezes a gente chega aqui umas ideias do nosso pastor que a gente fica, não vai dar certo. Mas é tudo muito organizado e com muita unção. E no final a gente faz, pois não é que deu certo? Não é? Mas por quê? Porque há essa questão da unção do Senhor. Eu acredito muito no nosso pastor, né? Assim, às vezes a gente duvida, mas glória a Deus, né? Porque a gente vê que é um homem direcionado pelo Senhor, né? As ideias, sempre que ele traz suas ideias, a gente vê um direcionamento de Deus, né? E sempre, graças a Deus, para a glória do Senhor, tem dado certo. Mas por quê? Porque nós estamos debaixo da palavra do Senhor, né? Se a gente não tivesse debaixo dessa palavra, se a gente não tivesse cumprindo seus propósitos, se não fosse uma igreja que fosse guiada pelo Espírito Santo, não fosse uma igreja que estivesse debaixo da palavra de Deus, podia dar certo? Podia, mas há uma grande chance de dar tudo errado, né? E a gente sempre, quando termina os nossos trabalhos aqui na nossa igreja, a gente sempre fica cheio, sempre fica maravilhado, porque a gente vê o poder do Senhor ali, né? A gente vê que o Senhor agiu e que a obra foi dele, não foi nossa. Alguém tem alguma dúvida para falar? Vá. Exatamente. O Tiago tocou num ponto muito importante. Isso é desde lá da nossa Bíblia, né? Da Bíblia. Deus já passava as instruções de como é que ele queria. Quando ele trouxe para Noé a arca, ele trouxe como é que ia ser feito, ele trouxe quais as medidas que seriam, como é que ele iria fazer a organização, quantos animais ele iria colocar na arca. O templo de Salomão foi a mesma coisa. Quando o Senhor trouxe no coração de Davi o projeto do templo, da construção do templo, ele trouxe tudo como deveria ser feito, né? E ali foi feito daquela forma, e no final deu tudo certo. Mas por quê? Porque foi algo guiado pelo Espírito Santo. Algo que Deus trouxe, né, de forma organizada, né? Houve as divisões de tarefa, houve a escolha dos materiais, foi as medidas, tudo, todo o projeto, né? E isso, coisas que aconteceram, okay, 6.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, desde esse tempo, o Senhor já trabalhava. Isso porque tem o registro bíblico, né? Mas tudo que aconteceu, quando Deus coloca no nosso coração, Ele já traz, né, o projeto. E tem que ter essa divisão de tarefas, tem que ter essa organização. Hoje, como igreja, nós temos os ministérios, né, e as lideranças para que tudo ocorra bem. E junto com a unção, né? Tem que estar debaixo da graça do Senhor. Se não estiver debaixo da graça do Senhor, também não adianta nada ter a organização, né? E aqui é como eu estava falando, né? A história ela tem que continuar. E ela vai depender de quem? De nós que estamos aqui. Nós que somos os próximos obreiros, os próximos pastores, os próximos missionários. Aí a gente diz assim, mas eu não tenho disposição para ir pregar lá na Angola. Mas você pode começar da onde você estiver, com o que você tem. Né? Essa obra ela foi iniciada com um grupo de oração chamado Grupo do Clamor, lá em São Bernardo do Campo. Depois ela foi se estendendo para a casa de pessoas lá no ABC Paulista. E foi se expandindo, mas conforme o direcionamento do Senhor, né? E tudo depende da nossa disponibilidade. Se eles não tivessem se dispostos a estar na frente dessa obra, nada disso teria acontecido, né? Tudo foi uma questão de disposição. Jostar, o Vitar.
Espera que o vídeo que o Josi vai passar. Condições era muito difícil. Aí ele ia de a cavalo para lá e ali no corrente ele ganhou muitas palmas para Cristo. Foi assim que iniciou. Foi pedindo culto nas casas, e quase a semana toda. E aí ele foi crescendo, e graças a Deus, foi a gente que tivemos um resultado grande. Condições era muito difícil. Aí ele ia de a cavalo para lá e ali no corrente ele ganhou muitas palmas para Cristo. E foi assim que cresceu. Foi dirigindo culto nas casas, quase a semana toda. E a igreja foi crescendo e graças a Deus que a gente tivemos um resultado grande. Era muito difícil e sacrificoso. Eu não tinha carro. Questão de deslocamento. Quando é perto, nós ia de a pé, a cavalo. E realmente ia de carro. De carro não, de caminhão. Pau de arara, tipo pau de arara, de caminhão, sabe? Nem ônibus não era, caminhão, põe aqueles bancos. E nós ia. Os pais saíam daqui de tarde, às 3 horas, chegava de tardinha, lá tem uma congregação, tinha a vigília, o dia nós ia embora. Normalmente a gente ia de caminhão. Fomos de caminhão, assim, todo mundo puleirado no caminhão, normal. Se tinha ônibus eu não me lembro, mas não fomos de ônibus, fomos de caminhão. A alternativa era ir a pé. Eu estou falando de Riachão até Santo Agostinho, coisa de 40 quilômetros a pé. E o Raimundo fazia esse caminho a pé, levando a mala com os pertences dele e várias outras coisas, bíblias que ele levava. E não tinha de comprar Bíblia lá naquela região, ele levava a Bíblia de Salvador ou levava daqui de São Paulo. Porque naquele tempo, como a geada trouxe um prejuízo muito grande para os cafezais, os irmãos tiveram que migrar para todas as partes aqui do estado de São Paulo, por exemplo. Por exemplo, a igreja de Bauru foi fundada com o movimento de crentes de Cornélio Procópio. De Cornélio Procópio, crentes foram para Indaiatuba, Campinas, Itu, Sorocaba. Então, daquele grande movimento evangelístico que aconteceu aqui naquela ocasião, esse pessoal, por causa do problema na lavoura, da geada, migrou e foram fazer igreja, avivamento bíblico por toda essa parte. O Paulo Oliveira Santos, que se converteu aqui em Feira, ele ao sair daqui indo para o Ceará, propriamente em Baturité, foi o instrumento de Deus para que essa igreja se desenvolvesse tanto no Ceará, depois o pastor Paulo seguiu para o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e hoje temos igrejas em todo o nosso Nordeste. E todo esse desenvolvimento nós louvamos a Deus e rendemos graças a Deus, foi dentro dessa ampliação da visão relacionada ao discipulado e aos pequenos grupos. A igreja não tinha condições nem de dar gasolina para a gente evangelizar. O que nós fazíamos? E eu mais um outro irmão que já partiu. Nós repartia a gasolina, colocava no carro para a gente evangelizar. O ponto de congregação era na nossa casa. Era o meu irmão, Domingos, que dirigia, cantava os hinos. E meu pai, ele lia a palavra, meu pai não tinha leitura. Aí meu pai pregava. Eu criei toda a minha família na igreja, né? Todos os meus filhos nasceram aí na igreja. A gente teve um tempo de muita dificuldade, restauração de igreja, aquela coisa toda, né? Rondônia, principalmente, nós viemos, estava começando praticamente a estruturação das igrejas, tivemos muita dificuldade financeira. E eu louvo a Deus porque Deus nos deu muita disposição física para enfrentar a viagem do jeito que fosse, de a pé, de carona. E aí o povo se reunia ali, pregava o evangelho, ganhava aulas, os batismos eram realizados ali. Voltando de um estudo, porque eu tinha folga na Váriga, eu vim dar um estudo numa quinta de noite para a igreja que já tinha. Começou com 5 pessoas, nós já tínhamos aqui umas 20 pessoas. Eu vim dar um estudo. E eu voltando, o Espírito Santo no caminho falou para mim, você vem para Sobradinho e assume, não traz mudança, não traga nada.
E eu lembro que tinha culto na terça-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eram os cultos de campanha, culto de oração, culto de libertação, sempre um culto com uma campanha específica. No sábado tinha culto também, que no sábado era o culto dos ministérios, então era culto de jovens, era culto de senhoras. A nossa igreja ela é uma bênção. A nossa igreja é uma igreja que resgatou muitas vidas, que fez muitas ações sociais e que continua fazendo, né? Que continua resgatando. Recebemos um legado, temos muito a celebrar. Eu tenho o privilégio de ter nascido e ter sido criado nesta amada igreja. Neste novo tempo, abre-se uma janela de oportunidade para escrevermos mais um capítulo desta linda história. Avivamento Bíblico, estamos fazendo história. A vivência deles em cada congregação que eles participaram, né? E é muito forte porque eles contam o que aconteceu, né? Com as dificuldades que tinham. E contam também as bênçãos, né? E tem alguns que vão contar testemunhos de cura, de pessoas que eram cegas, pessoas que passaram por necessidades e o Deus abençoou. Teve um caso do cara do caminhão também, que é bem interessante vocês assistirem. É bem legal. Tem histórias de perseguição, de pessoas que foram ameaçadas com facão para negar Jesus. Eu recomendo, lá no canal do Avivamento, IAB Oficial, Nossa História, é o nome do vídeo. E é muito interessante. Tira um tempinho à tarde, hoje à tarde, por exemplo. Domingo à tarde, o cinema do Netflix. Assistam, porque é muito interessante. Você vai sentir assim, nossa, se você já tem orgulho de fazer parte do Avivamento, você vai sentir 10 vezes mais, né, de fazer parte dessa história. E como o pastor Onésimo, esse último caso, alguém não conhece, que é o pastor presidente da nossa Avivamento, né, o pastor Geraldo. Né, como ele fala, né, essa história precisa ser continuada, né, e depende de cada um de nós. Agora eu queria abrir espaço para vocês. Alguém quer contar alguma experiência? Irmão, é Lucas, né? Lucas, por favor. Tá todo mundo ouvindo hoje? É só eu que vou falar do microfone. A graça e a paz. Eu lembro quando a primeira vez que eu vim aqui foi num culto de oração. Eu não conhecia ninguém, só conhecia Tiago. A gente fazia parte de outra igreja. Eu estava passando por um momento espiritual muito complicado, muito ruim. E uma coisa que me marcou foi quando o pastor me viu. Ele nunca tinha me conhecido, eu não conhecia ele. Ele me recebeu com um amor de Jesus que quando eu senti isso, eu falei: aqui é o meu lugar. Aqui é onde o Espírito Santo quer que eu fique. Eu até chamei a Ana Clara depois disso e fiquei falando: amor, que a gente tem que ir para lá porque Deus ele está lá. E foi isso que ganhou meu coração para cá, porque a recepção das pessoas aqui muda tudo. Porque tem igreja que você entra e sai e ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe quem você é. Mas o pastor, ele parecia que ele me conhecia faz muito tempo. E quando ele falou assim comigo, daquela maneira, eu me senti constrangido pelo Senhor Jesus. É isso. Eu abro esse espaço para vocês falarem mesmo, porque quando várias pessoas falam, né, a gente aprende mais. Ele está falando isso, essa história, é que quando o pastor conta a história dele, quando ele entrou no avivamento, foi exatamente desse jeito. E ele disse: eu me senti tão amado, tão acolhido, que eu quero passar para sempre a todos os que vierem na casa de Deus. Então eu quero passar isso que eu senti para o próximo. E está acontecendo, né? Como o que eu tinha falado no começo, né? O grupo dos 3 jovens, eles receberam, né, aquele poder espiritual na vida deles, né? Receberam do Espírito Santo e eles não queriam ficar só para eles. Eles quiseram espalhar para outras pessoas. E essa chama foi para Netinha, para Sandra, para Raquel e assim vai se espalhando, né? Chegou em Lucas, chegou no pastor, o pastor já passou para outras pessoas como o Lucas. E essa história vai continuando. Raquel vai falar, porque ela falou, o vídeo dela eu cortei todinho. Eu pedi para a Raquel fazer o vídeo, só que aí eu tive que fazer um resumo, né? Mas eu sei que Raquel tem muitas experiências para contar. Que ela, não que ela seja velhinha, porque parece que ela é mais nova do que eu, né?
Ela é mais nova do que eu, ela tem 36, ai meu Deus. É porque ela congrega desde quando ela nasceu dentro da igreja. Mas aí eu sei que eu contei muita coisa do vídeo dela e ela tem histórias para falar. Paz do Senhor. Deixa eu ficar em pé, eu acho melhor falar em pé. Como ela falou, né? Eu comecei a ir para Avivamento Bíblico logo quando ela chegou aqui. Lá ao lado da prefeitura, ali na esquina. E eu me lembro que era um tempo muito difícil, porque naquele tempo a gente não tinha transporte. Mãe ia e sempre levava. Lá em casa somos em 3, né? Eu sou a mais velha e tenho minhas 2 irmãs. E na época eu morava por trás da maçonaria. E a gente ia a pé. E eu cresci indo todos os cultos, como eu falei aqui, né? A gente tinha culto de terça a domingo. Sempre teve esses cultos. E era uma rotina muito intensa. E a gente sempre vinha a pé. E na segunda-feira, eu até falei no vídeo, né? Na segunda-feira era o dia dos ensaios. Então, assim, a gente começava, muitas das vezes, começava às 5 horas da tarde, porque tem os departamentos, e ia até 8, 9 horas da noite os ensaios. Era terminando um e acabando o outro. Então, era ensaio de louvor de criança, era ensaio de coreografia, era ensaio de peça, era ensaio de grupo de mulheres. E assim, por mais que fosse difícil, é muito gratificante você participar, você fazer parte de uma história, de uma igreja como Avivamento Bíblico. Eu sempre congreguei aqui, nunca fui membro de outra igreja, né? Então, eu nasci espiritualmente na Avivamento. E hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte dessa história. Lá de trás, a igreja vai fazer 28 anos, como Lady Smara disse, né? E desde o começo, que eu me lembro que eu sempre participei, acompanhei os cultos do primeiro pastor, do pastor Hamilton. Então, eu sei ali a sequência, praticamente que de todos eles, né? Comecei aí com o pastor Hamilton, me batizei, como passou na foto, com o pastor Ramon. Apresentei Ana, a minha filha mais velha, já aqui nesse templo, com o pastor Helder. Me casei com o pastor Ramon, ele foi testemunho de casamento, ele já estava em Catolé. Mas é um pastor, eu digo que é o carequinha, é meu carequinha. É um pastor que eu tenho uma admiração muito grande. Porque o pastor Ramon, onde ele chega, ele contagia. Ele é igual o pastor Ricardo. Ele chega, não tem uma pessoa que não goste dele, que não queira estar perto, que não queira abraçar, que não queira ouvir ele falar. E todos os outros pastores, né? Congreguei muito com o pastor Ezequias, que é uma bênção também. Trabalhei muito, eu acho que foi o tempo que eu mais trabalhei, foi com o pastor Ezequias. Que era louvor, era peça, era dança. Era um tempo muito gostoso. E hoje eu fico muito feliz em ver que o que eu passei lá atrás, minhas filhas estão passando. Ana já vem passando, né, por todos esses processos que eu passei. Lá no Ministério Infantil. E hoje ela já está no Ministério, né, de Jovens, de Dança, que eu digo que ela se identificou e não é à toa, porque eu sou apaixonada pelo Ministério de Dança. Eu amo, é lindo. Até hoje eu tenho roupas lá daquele tempo, lá de trás, eu ainda tenho roupas guardadas, porque é um carinho realmente que eu tenho muito grande por cada fase que eu passei. Então, eu só digo a vocês têm sorte de poder dizer que vocês fazem parte de uma igreja como Avivamento Bíblico. Uma igreja que cuida, uma igreja que zela, uma igreja que realmente ela trabalha para o reino. Não é uma igreja que quer aparecer, mas é uma igreja que quer que o Senhor apareça. E a gente tem visto isso na nossa igreja, no tempo de hoje, com a Festa das Nações, que é uma festa que alcança muitas vidas, com a mídia social, que hoje é excelente no que faz, que leva a palavra, assim, de uma forma também a muitas pessoas, com a cantata, que também não deixa de ser um evento pequeno, que também alcança muitas pessoas. Então é isso, eu vou deixar para mais pessoas falar. Essa semana, quando eu estava procurando essas fotos, aí é um fato curioso. Quem é que lembra da logo do Avivamento antigamente, que tinha um globo?
Antigamente era um globo bem... O design faltou as aulas na época, né? Tinha um globo. Aí às vezes, a gente fica brincando aqui, às vezes, que o tema desse ano é mais trabalho e mais oração, né? Só que na logo do antiga, lá no meio do globo tinha escrito oração e trabalho. Aí casa com o que Raquel está dizendo. Desde sempre, a gente sempre orou e trabalhou. Então, quando vier mais trabalho, não reclame, porque a nossa igreja trabalha. E oração também, né, irmão? Quem é mais que quer contar uma experiência de quando chegou aqui no avivamento, do tempo que era? Ninguém mais quer contar? Tiago quer falar. Amém. Graças a Deus, irmãos. Não faz tanto tempo, né, que eu estou aqui novamente, acho que faz uns 2 anos, por aí, nessa faixa, que eu estou aqui novamente bíblico, mas foi realmente uma igreja diferencial na minha vida, né? já vi outras igrejas, né, de participar, só participei de outra igreja mesmo, né, fixadamente, mas já vi outras igrejas, né, como é que funciona e tal. E quando eu saí da igreja que eu congregava, né, a única igreja que veio na minha cabeça foi a Avivamento Bíblico. Então eu já tinha vindo outras vezes visitar a igreja, participei de outros eventos. Já tinha participado aqui de alguns eventos também. E eu disse, rapaz, só tem lá, né? E glória a Deus que eu vim pra cá. Porque, tipo, quando eu cheguei, né, eu não fiz uma fantasia na minha cabeça, mas eu apenas comecei a congregar. Eu sabia que era uma igreja de Deus. Mas quando você está inserido, que você está ali diariamente convivendo com aquilo ali, né, eu percebi realmente que a igreja, o nome Igreja Avivamento, Igreja Evangélica, Avivamento Bíblico, né, o bíblico realmente é verídico, é algo que é presencial na igreja. E a gente vê que é uma igreja baseada na Bíblia. Os cultos, o que é pregado é a Bíblia. Na EBD é a Bíblia, nas células é a Bíblia, em oração é a Bíblia. Tudo se baseia na Bíblia. Tudo que a gente ouve aqui é Bíblia. Não é falatório de nenhuma outra pessoa. Tem alguns seus exemplos, mas os cultos são baseados na Bíblia. E foi isso que me fez total diferença na percepção de ver que era uma igreja de Deus, né? Tipo, sempre deixa muito claro, como acho que foi Raquel que falou, é que a gente vê isso, que não é uma pessoa que a gente coloca os olhos e, meu Deus do céu, olha como aquela pessoa é sábia, e não é uma placa ou alguma coisa do tipo, mas sempre é o Senhor que aparece, né? Eu sempre vejo isso, que nas coisas que a gente faz, seja nos eventos, seja nos cultos ou nas células, é sempre o destaque, é Jesus, é Deus, né? E é sempre o nome dele que é glorificado no final, mas nunca o nome de uma pessoa. E é isso. Venha pra frente, Michele. Gente, não chama Michele de velha, ela não é velha. Ela tem quase a minha idade. Se chamaram ela de velha, então está chamando eu também. Tá, eu e Raquel representando as anciãs hoje. Tem pessoas bem mais, que tem bastante história, né? Mas só trazer um relato assim, o avivamento bíblico eu sempre trouxe como uma família. Onde eu chego eu digo que o avivamento é uma família, né? Aqui é lugar de acolhimento, é lugar de cura, é lugar de recepção, de estar bem. Mas também é lugar de farpas, de lixa, né? Porque família é isso também, né, minha gente? A gente está aqui, a gente vai crescendo um com o outro, né? Você vai vendo uma coisa no irmão que adapta para a sua vida, e você transparece alguma coisa para o seu irmão transparece alguma coisa para você. E qual é a diferença disso para a família? Nenhuma, né? Como é a família da gente? A gente pode dizer o que quiser da família, mas se vier outro de fora falar, você não quer, né? Do mesmo jeito. Então, aqui tem pessoas irmãs minhas, né? Todo mundo aqui, a gente cresceu junto. Teve pessoas aqui que a gente cresceu junto, né? Assim como Raquel, eu passei por todos os ministérios. Cheguei aqui, eu já tinha me convertido na Assembleia de Deus na época da minha adolescência. Passei um tempo afastada.
quando foi para voltar, minha intenção era voltar lá. Só que eu ficava assim, mãe era daqui, né? Aquele negócio. Eu vou testar essa igreja. Eu vim mais para um teste. Apesar de conhecer já, de tipo assim, participar de tudo. Eu sempre ia para os cultos do pastor Hamilton, passava ano novo na igreja, né? Sempre, mas nunca tinha aquele negócio de, vou me converter nessa igreja. E é tanto que o dia que eu me converti foi um dia de tarde, não tinha, era no meio de semana, deu aquele negócio assim, foi, até hoje eu nunca esqueço, eu fui para a igreja, o pastor Ezequias, ele gostava muito de ficar tocando embaixo, a igreja era embaixo e ele morava em cima, né? E eu me lembro muito bem, assim, fui lá e eu disse, eu vou lá conversar com o pastor, vou me converter. E eu cheguei na casa dele, entrei, a porta da escada sempre ficava aberta. Quando eu abri, ele estava cantando aquela música ali em Barros. Eu já contei esse testemunho aqui, que era Quero voltar ao início de tudo. Eu parei na escada, chorei um pedaço, porque parece assim que Deus preparou, né? Do nada ele está lá cantando essa música. Foi Deus mesmo que trouxe. Então, a partir daquele momento, eu me instalei na igreja, fui crescendo, fui professora de EBD, do infantil, fui líder de jovens na época do pastor Ezequias, sempre fui envolvido no louvor desde a época dele. Caio foi apresentado com o pastor Hamilton ainda no templo antigo. Então, assim, lá em 84... Então, assim, são histórias que a gente vai acumulando, né? E trazendo. Não deixa de ser uma caminhada difícil, o Evangelho, renúncia diária. Mas, com certeza, aqui tem pessoas que nos ajudam a caminhar e seguir mais leve essa trajetória. Até que Ele vem, em nome de Jesus. Essa questão de acolhimento, eu também me identifico muito com ela, né? Eu também não me converti novamente, né? Na verdade, desde quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, em outro ministério. E meu pai passou por um tempo afastado. Ela lembrou de uma coisa: volta, volta. Não, são duas coisas que eu sempre Deus traz a lembrança do meu coração, assim. Irmã Margarete, né? Irmã Margarete olhava aqui e dizia assim, menino, um dia esse louvor vai ter teclado, vai ter... Porque a gente passou um tempo muito sofrido de louvor, minha gente. Era só o pastor Ezequiel na guitarra, aí Caio na bateria, aí Caio saiu da igreja, ficou só o pastor Ezequiel na guitarra. E assim, foi agregando, mas sempre com muita dificuldade, muita dificuldade. E ela dizia, um dia eu vou olhar aqui, vai ter tudo. E assim, a gente olha, resposta de oração, né? Ela não está aqui, mas o Senhor cumpriu a promessa. E outra coisa esse ano, que eu me alegrei bastante, o pastor Ezequias, ele era apaixonado por David Keelan. E eu me lembro que muitas vezes ele planejou trazer David Keelan para cá. Mas, tipo assim, não tinha estrutura, não tinha recurso, não era longe de tudo fazer isso, né? Aí, quando disse assim, David Keelan, eu digo, menina, as orações, assim, sempre ficam guardadas, né, no altar do Senhor. Isso é coisa que a gente comprova, assim, que por mais que o tempo passe, o que Deus tem plantado para você, para um propósito, Ele traz à tona, né? Só isso. Tem mais? Mas é isso, gente, é a oração, né? E continuando o que eu estava falando, né, sobre mim, eu vim de outro ministério, né, por causa dos meus pais. Já tinha me convertido em outro ministério, que era uma igreja que prega a palavra, muito parecida com o avivamento. Só que meu pai se afastou do evangelho e ele, quando voltou, ele voltou no avivamento bíblico, lá de Catolé do Rocha, né? E minha mãe disse, não, vamos ter que ir para lá, porque a gente tem que apoiar ele, né? Que ele tinha se afastado, vamos para lá. E eu ainda era pré-adolescente na época, né? Mas foi uma igreja que eu faço como as meninas. Eu participei de tudo. Só não participei de louvor, porque se eu for cantar, gente, é um desastre. Mas tudo que tem direito, né? Assim, eu fui envolvida e fui abraçada, né? Que é uma característica muito forte da nossa igreja, né? Fui abraçada pela igreja, né, lá em Catolé. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei meio que indigente, né? Assim,
Coisa de adolescente, né? Não gostava muito da cidade. Lá em Catolé, o pessoal de Catolé sempre se achava melhor do que São Bento. Até hoje o Michel tem mágoa. Aí, eu nem tinha muita vontade nem de ir da igreja. Só que acabou da minha casa ser vizinho da igreja. Para acabar de completar, o pastor Girão foi morar do lado da minha casa. Coisa que eu nem imaginava. O pastor Girão vindo de Catolé e morar logo do lado da minha casa, né? Aí eu disse, pronto, não tem jeito não, é para eu ficar aqui mesmo. E sempre o pastor Ezequias passava lá por casa, hoje tem culto, vamos, né? E o pessoal da igreja também, quando nos via e nos chamava, então não tinha como a gente dizer assim, não, eu vou para outra igreja não, tem que ser aqui mesmo. Tem que ser aqui mesmo, e graças a Deus, né? Eu sempre fui muito abraçada na nossa igreja, faço como Michele, nós somos uma família, às vezes tem as farpazinhas, mas fale alguém mal de alguém daqui, que a gente vê, esse não comprou uma briga com a gente, né? A gente vai sim, tomar e defender, porque a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja de oração, né? E Deus tem respondido nossas orações, né? Hoje, graças a Deus, a gente vive numa igreja muito confortável, é uma igreja que tem uma boa estrutura. Tem muitas coisas que a gente pode crescer, mas graças a Deus a gente vive, em comparação a tudo que a gente já passou, questão de louvor, financeiramente, né, de estrutura, tudo mais, né, somos resposta de oração, né, e Michele citou aqui a irmã Margarete, né, não tem como a gente não lembrar dela, né, ela faz parte dessa história. E era uma irmã de oração fervente. Não tinha perigo de eu passar ali na porta, encontrar com ela, ela dizer, eu estou orando por você, viu, eu estou orando por você. Eu fui para São Paulo. Às vezes que eu tive algum contato com ela por telefone, ela dizia, olha, eu não deixei de orar, eu continuo orando por você, né? E, às vezes até embargo um pouquinho, né? Porque a gente sabe que era uma irmã, como muitas outras irmãs de oração há na nossa igreja, né? E é importante esses ministérios, né, de oração, porque ele faz parte da nossa história, é algo que a nossa igreja defende e é o que faz com que a obra aconteça, né? Não é a nossa força. A nossa força é só o vaso ali que Deus está usando, né? Mas é o nosso contato íntimo com o Senhor, né? Através da nossa liderança, através do Ministério de Oração. Hoje nós temos o Ministério das Esther, né? Que é um grupo muito forte, né? Não é a quantidade, mas é a intensidade, né? Desse grupo. É a intensidade com que ele se dedica à obra do Senhor, né? Então a gente não tem como não mencionar essa parte da nossa igreja, que é o que sustenta, é o pilar. É a oração, é a intimidade, é a busca pelos dons do Espírito Santo, assim como começou lá no início, os 3 jovens no grupo do Clamor. Estavam buscando a intimidade com o Senhor, né? Buscando a santificação, buscando o batismo no Espírito Santo, buscando ter uma aproximação maior com o Senhor. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida, mantendo essa chama acesa. O pastor, no último evento aqui do 24 Horas, ele falava da questão das chamas, né? da visão que ele teve das tochas. E eu creio, até falei isso no grupo, foi, Raquel, nesses dias, isso eu creio fielmente que isso vai acontecer, eu não sei quanto tempo vai acontecer, mas nós temos que manter essas chamas, né, uma incendiando a outra, e levando esse evangelho não só para a nossa cidade, né, mas aonde a gente for, né, o avivamento ele se espalhou também por causa disso, né, que as pessoas, elas se mudavam, e aonde elas chegavam, elas plantavam o evangelho ali, né, elas não deixavam morrer aquela chama que estava acesa nelas. Né? Então, a gente tem que fazer isso no nosso trabalho, na nossa casa. Se a gente mudar de cidade, vamos plantar ali aquela sementinha e vamos continuar incendiando. Porque a tocha é igual a tocha olímpica, né? Quem já assistiu quando eles vão passando, né? Acende a chama da outra e assim vai levando. E é assim que nós temos que continuar fazendo essa obra. Ela depende de mim, de você e de todos nós e de quem vai chegar aqui também. Né? Temos que perpetuar essa obra. Amém. O outro Tiago quer falar, então... Você levantou, né? Eu não queria falar. Mais alguém quer adicionar? Ou irmã Sandra? Graça e paz a todos. Meu menino, eu tenho 3 filhos, né? Quem me conhece sabe. Meu rapaz foi ser evangélico com 2 anos. Você foi dele, não foi lá não? Pronto. Ele foi ser evangélico com 2 anos. Aí, quando minhas meninas nasceram, ele começou a chamar a gente para ir. Minhas meninas foram, ele era da Assembleia. Aí, quando o Netinha começou a levar minhas meninas para o avivamento, quando ela era na casa do pastor, que era do primeiro andar. Aí, foi no tempo que eu descobri a traição do meu esposo. Eu só chorava em casa. Elas eram pequenininhas. E eu não era evangélica, eu dizia que era católica, mas não ia para a igreja.
Aí elas disseram, mãe, vamos lá é tão bom, a gente só racha graça, o pastor canta, prega, mãe, vai ser bom demais, vamos. Elas insistiram tanto que eu fui um dia. Quando eu cheguei na igreja, o pastor Ezequias, ele pregou a minha vida todinha. Eu olhava assim, digo, Netinho, foi dizer alguma coisa? E eu baixava a cabeça e chorava, e ele só falando o que eu estava vivendo. Aí depois eu fui de novo, e eu gostei e fiquei. Aí eu me apeguei demais ao pastor Ezequias. Ele é uma pessoa maravilhosa. Não desfazendo os outros pastores, nem o pastor Ricardo, que eu amo. Mas ele é o meu primeiro pastor e eu sou doido, assim, espiritualmente, eu amo ele. Aí ele saiu da igreja. Eu cheguei em casa, o Rafael já estava com uns 12 para 13 anos. Eu disse, Rafael, meu filho, eu vou sair da igreja. Ele disse, por que, mãe? Eu disse, porque o pastor Ezequias vai sair. Ele, com 12 anos, eu já velha, né? Ele disse, mãe, a senhora está servindo a Deus ou ao homem? Aí eu fiquei sem palavra, né? Sem resposta para ele. Ele disse, olha, mãe, eu vou ensinar uma coisa à senhora. A senhora chegue na igreja, a senhora sente e pegue sua Bíblia. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olhe para frente. Quando o pastor mandar a senhora abrir a Bíblia, a senhora abre. Se ele disser Mateus 14, 14, a senhora abre. Se ele ler o que está escrito e pregar naquilo, amanhã fica naquela igreja. Agora, se ele não pregar o que está naquilo, amanhã pega sua Bíblia e vai embora. Agora, amanhã, placa de igreja não salva ninguém. E se a senhora fosse apegar a pastor, a senhora não fica em lugar nenhum. Então, assim, ó, com 12 anos, ele pregava, não era Michel lá na Assembleia? Ele é tremendo, aí saiu daí. Ele dizia, mãe, me tire tudo, não me tire a igreja e nem da escola. Ele não perdia nada, era igual Michel, participou de tudo. Aí eu aprendi isso, né? Eu botei na minha cabeça e no decorrer do tempo eu me converti em 2008. Aceitei Jesus em 2008. Aí no decorrer desses anos, aconteceu coisas na minha vida e eu disse assim, eu vou sair da igreja, não vou ficar lá não. Aí eu ficava em casa, aí esmorecia, esfriava. Digo, Jesus, me dê força, vou voltar para o avivamento. E eu não me vejo em outra igreja. E assim, é como todos vocês disseram, né? Aqui é uma casa. Tem uma amiga minha que ela fala que a nossa família é um supermercado, tem de tudo. Então a gente não pode dizer, a minha não tem, tem. Na sua é de um jeito, na dela é de outro, na dela é de outro, na minha é de outro, mas toda a família tem. Então aqui tem acolhimento. Aqui você acha a cura que você procura, que lá fora não tem. Então não adianta a gente buscar. É ficar aqui e dar glória a Deus e aceitar, porque Deus vai voltar, né? Ele vai voltar, essa é a certeza que nós temos, né? Nós temos que ele vai voltar. Eu me lembrei agora de um dia que eu estava num culto de oração aqui e eu olhava para esse pilar aqui, né? Mas vou explicar o que acontecia. Eu olhava para esse pilar e vendo tão bem feitinho aqui, quem trabalha com construção, observa esses detalhes, né? Aí eu estava achando tão bem feitinho aqui e chamando a atenção o design daqui, né? E na mesma hora veio a lembrança do sofrimento que foi para construir aqui no começo, né? Que foi, não só financeiramente, teve dias que eram os irmãos aqui pintando. Eu me lembro até de Pablo, de Michel, um dia que chamaram todo mundo para pintar aqui, e Pablo pintando o telhado. O telhado. Todo, que aqui não tinha esse forro, né? Era só aquele... É um zinco. Não é um zinco, não. É o quê? Brasileiro, daqui em cima, né? Sim, aí... E era pintando. Na lateral aqui foi no pastor Mociel para rebocar. E eram os irmãos, viu? Não era o predeiro contratado, não. Quem fazia aqui, boa parte, tem uma parte contratada, eram os irmãos, né? E era muita peleja de questão de pedir para os irmãos contribuir. Até hoje ainda é, né? Tem muita coisa para a gente construir aqui ainda. Mas aí veio no meu coração, né? Que privilégio meu, né? De fazer parte de tudo isso, né? Eu olhava e dizia, meu Deus, vinha a memória, né? De coisas que foram feitas aqui, de muito sofrimento, de escolha de piso e tudo mais que a gente vai acompanhando ao longo do tempo, das salinas, não teve quando foi para construir a salina do pastor Reginaldo ali atrás, né? E eu vi no meu coração, que privilégio, né, de fazer parte de toda essa história, de fazer parte de estar aqui, né? Foi sofrido, foi custoso, mas é gratificante quando a gente vê uma pessoa que se converteu através do trabalho que a gente participou, né? E nada que vem para a nossa glória, tudo para a glória de Deus, mas é tão bom ver os frutos, né? Tudo que vem acontecendo na nossa igreja,
de saber que nós estamos construindo essa história, né? Então não fique disperso, se envolva, participe, né? Vai custar, não tem nada sem sacrifício, né? Vai custar alguma coisa na sua vida, mas no final você vai dizer como foi bom fazer parte, como foi bom. E o nosso galardão não é aqui na terra, o nosso galardão é lá no céu. Deus vai dar conforme o que Ele achar, né? Mas para nós é um privilégio, né? E nada se compara ao que os apóstolos passaram lá na Bíblia, né? Nada que a gente faz aqui nem chega nem perto. E a gente pode glorificar, né? E dizer como é bom fazer parte de tudo isso, né? Lá no começo, né, com o pastor Ezequias, ele construiu uns cofres de taboca, aquelas tabocas de fio, né, aquelas mais grossas. Ele construiu uns cofrinhos para distribuir para os irmãos juntarem, para ajudar realmente, né, nessa parte da construção, porque, como Leidismara disse, era muito difícil. E eu lembro que pai, ele sempre viajou para São Paulo, né, e nessa época ele veio aqui e ele sentiu no coração de pegar um cofre, levar para São Paulo, encher esse cofre e mandar de volta. E assim ele fez, ele levou esse cofre para São Paulo. Quando o cofre estava cheio, aí ele mandou por esses caminhões, né, que vem nas prensas, né, mandou esse cofre. E muitas pessoas têm a contribuição, tanto financeira, lá do começo, né, tem até algumas fotos que mostra que não tem piso, que não tem reboco, que não tem nada, é só as paredes e o teto. E pessoas que ajudaram na construção, que vieram e cavaram, que vieram e colocaram um tijolo, que vieram e ajudaram em tudo aqui, né? Porque hoje o pastor Ricardo está tendo aos pouquinhos a condição de contratar pedreiros, mas antes não tinha. Antes eram os irmãos, era Francinaldo, era Pablo, era o irmão Rosalvo, eram os pastores, né? Que sempre quando saía um que chegava outro, ele vinha para trabalhar também. Tudinho aqui, ele sai daqui já, é pedreiro, eletricista, pintor, encanador. Então os pastores que passam pela nossa igreja saem com um currículo vasto de profissão, né? Porque cada um tem um pouquinho aqui. E realmente é gratificante a gente ver essa mudança que teve na estrutura da nossa igreja. Eu lembro que quando o pastor Ricardo pintou a fachada lá na frente, eu não tinha visto ainda, né? Quando finalizou a pintura, a iluminação, as plantinhas. E eu cheguei de noite no culto aqui no domingo, e eu olhei, eu fiquei tão admirada, sabe? Porque eu achei tão bonito. Eu fui lá para o meio da rua olhar e fiquei lá olhando. Aí Eduardo chegou e disse: o que foi? Eu disse: não, estou olhando como ficou bonito. Está tão bonito que eu não me canso de olhar, porque realmente a gente vê como era e como está, a diferença é grande. E isso não é mérito nosso, não é mérito de quem colocou a mão na massa, não é mérito do pastor, é mérito do Senhor, porque Ele tem levantado pessoas e tem capacitado outras para estar executando. Glória a Deus, né? É um privilégio, como eu falei, né? E se você não se envolver, você vai ficar de fora. Vai perder de receber e de participar de tudo isso. Amém, irmãos? Patrícia? E só acrescentando, né? Tem um site da nossa igreja, né? Vocês podem estar pegando mais informações lá. Tem o canal no YouTube também, lá tem muitas histórias legais para vocês verem. Então, quem sentiu o desejo de se aprofundar e conhecer e sentir mais pertencente ainda mais da nossa denominação, né? Busque, porque eu acredito que você só tem a acrescentar para vocês. Amém? Gente, hoje não tem apresentações, é o encerramento, a igreja está pouca, muita gente viajando. E como foi a aula? Aprenderam muito a história todinha? Chegaram à conclusão que tem um bocado de velho aqui. Só um corpo de ancião está precisando abrir, né? Então vamos lá, vamos encerrar, vamos fazer uma oração, né? Nós possamos
estar aqui logo mais à noite.